pessoal, bem-vindos ao canal Luiz Felipe Scolari. Logo depois do jogo contra o Vitória, Copa do Brasil, aqui em Porto Alegre, falou sobre várias coisas na entrevista coletiva, né? Aquela entrevista coletiva em que ele falou do Ferreira, que o Ferreira não veio treinar, e papapá, papapá. E nessa entrevista, o Filipão falou sobre uma projeção que ele fez com os jogadores e com a comissão técnica. Uma projeção de pontos para escapar da zona do rebaixamento. Lembram disso? Uma resposta. A gente já tem uma projeção para pegar o 16º, 15º lugar e tal. Só que nessa resposta do Filipão, na entrevista coletiva, ele não falou números, datas, nada. Mas ele disse que tem uma projeção. O que eu fiz? Eu fui para os bastidores perguntar para as pessoas que conta é essa, que eu consegui alguns detalhes, tá? Vem comigo. O Grêmio, dentro do Grêmio, faz o seguinte raciocínio. Tem duas partidas. O Grêmio hoje tem 12 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. Os jogos contra o Flamengo e contra o Cuiabá foram adiados, vocês sabem disso, né? Aliás, o jogo contra o Cuiabá já tem data, o Flamengo ainda não, né? Bom, o Grêmio faz o seguinte raciocínio. Com jogos que tem até o final do primeiro turno, o Grêmio tem condições de sair da zona do rebaixamento. A projeção do Grêmio é sair da zona do rebaixamento ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Como o Grêmio vai fazer isso? Primeiro eu vou passar a agenda de jogos e depois eu vou te contar a conta que o Grêmio está fazendo, tá? Agenda de jogos do Grêmio. Segunda-feira, agora, 9 de agosto, em Porto Alegre, enfrenta a Chapecoense. Confronto direto, porque a Chapecoense está também na zona do rebaixamento. Demitiu o Jair Ventura, contratou o Pintado. Depois, o Grêmio vai a São Paulo pegar o São Paulo, dia 14 de agosto, um sábado. Na sequência, o Grêmio enfrenta o Cuiabá, fora de casa. Um jogo que foi adiado porque o estádio era muito ruim, o estádio original era a Arena Pantanal foi cedida para a Copa América e aí o jogo foi adiado, tá? Esse jogo contra o Cuiabá acontece em 18 de agosto, uma quarta-feira, beleza? Depois do jogo contra o Cuiabá, o Grêmio recebe o Bahia num sábado, 21 de agosto. Aí o Grêmio vai pegar o Flamengo no dia 25 de agosto, Copa do Brasil, quarta-feira, em Porto Alegre. Depois, no dia 28 de agosto, o Grêmio, num sábado, recebe o Corinthians. Corinthians, penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ok? Depois do Corinthians, o Grêmio enfrenta o Flamengo no Rio, no dia 1º de setembro, uma quarta-feira, segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, tá? E aí, no dia 5 de setembro, um domingo, o Grêmio fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Só para a gente pontuar, o Grêmio nesse momento, 7 pontos, uma vitória só. Segundo o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, o Grêmio nesse momento tem 63,6% de probabilidade de ser rebaixado para a segunda divisão, tá? Universidade Federal de Minas Gerais tem um departamento só para analisar futebol, para analisar estatísticas, e segundo esse departamento, o Grêmio tem 60% de chance de cair, tá? Qual é a conta do Grêmio? O Grêmio entende que tem 5 jogos decisivos a partir do confronto com a Chapecoense. O Grêmio entende que tem 5 partidas pela frente que são extremamente vitais para definir o futuro dele no Campeonato Brasileiro. Chapecoense, São Paulo, Cuiabá, Bahia e Corinthians. Esses são os 5 jogos que o Grêmio entende que são vitais para definir o que ele vai fazer no campeonato. Tá? E o Grêmio entende que esse é o momento da reação. Nesses 5 jogos, o Grêmio entende que consegue reagir e sair da zona do rebaixamento. Por quê? O Grêmio está calculando isso em cima do fato de que 3 partidas desse bloco de 5 jogos serão em Porto Alegre, na Arena. Jogo contra a Chapecoense, jogo contra o Bahia e o jogo contra o Corinthians. E o Grêmio ainda vê o jogo contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, como uma boa possibilidade de pontuar. O Grêmio está fazendo a conta que nesses 5 próximos jogos do Campeonato Brasileiro, o Grêmio faz a conta que pode fazer de 10 a 12 pontos. O Grêmio faz a conta que em 5 jogos vence os 3 em casa e conquista mais 1 ponto fora. É esse o raciocínio do Grêmio, é essa conta interna do Grêmio para sair da zona do rebaixamento ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ok? Eu pergunto, a conta de vocês é essa? Eu perguntei, mas o Grêmio não está jogando bem? Eles disseram, em casa tem que ganhar. Se for 1-0, vai estar perfeito. O jogo contra o Vitória foi um exemplo. O Grêmio não jogou bem, né? Mas venceu o Vitória. Tudo bem, o Vitória está quase caindo para a Série C, mas esse é um outro ponto. Comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá like. Daqui a pouco eu tô de volta.